E aí, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Max e hoje eu tô aqui para trazer para vocês uma tiragem com o tema de que o que tá faltando você entregar para Exu para que você tenha seus caminhos abertos, tá bom? E quando eu falo Exu, eu tô falando de uma forma muito ampla. E quando eu falo do que você precisa entregar, também nessa mesma proposta, tá bom? Não estou falando exatamente de alguma coisa que você coloque num padê ou numa oferenda, mas muitas vezes de uma atitude, de uma forma de enxergar a vida e de agir que pode abrir os seus caminhos, para que você seja os seus caminhos abertos, para que você seja a sua prosperidade, tá bom? Então vamos lá. Novamente, vou usar o mesmo símbolo de sempre, vou usar a pirâmide, tá bom? Então, pro grupo 1, eu vou usar a pirâmide amarela e pro grupo 2, eu vou usar a pirâmide azul, tá bom? Então, vamos lá. Vamos saber, vou deixar aqui no cantinho para vocês poderem visualizar. As cartas provavelmente não dê para ver direito, tá bom? Por causa do meu espaço. Mas eu vou mostrando para vocês. Vamos dar uma olhada primeiro no que está acontecendo na vida de vocês. O que está acontecendo? Como está a energia de prosperidade de vocês? Como as coisas estão fluindo? Como estão os caminhos de vocês? Para a gente entender o que precisa acontecer diante disso. Claro, Exu, Exu, Amojubá, Amojubá, tá? Claro, Exu. Vamos lá. Como está a energia de prosperidade do grupo 1? Tô vendo bastante incerteza, né? Tô vendo uma energia bem inconstante. A gente começa com o Arcano da Lua, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem aí. Arcano da Lua, ele vem trazer um momento que tem uma energia de fertilidade, né? Porque o Arcano da Lua no plano material, ele tende a ser positivo. Mas ao mesmo tempo eu acredito que vocês não estão percebendo. Tá faltando esperteza, tá faltando malandragem aí. Vocês podem estar passando por algumas questões dentro da questão financeira, que algumas situações, né? Que podem estar trazendo confusão para vocês, que vocês não estão sabendo lidar com aquilo que vocês têm de valor. Para algumas pessoas pode ser também pessoas que não estão conseguindo reconhecer o próprio valor. Pessoas que podem estar passando por problemas de autoestima, porque não está se encontrando. Podem ter pessoas aqui com uma certa angústia, com uma energia, sabe? Pessoas que estão preocupadas, não tá sabendo o que fazer, tá com medo de como as coisas podem seguir, às vezes, no campo financeiro, tá bom? Principalmente essa questão do medo, para mim, ela pega muito forte, porque a gente tem aqui o arcano do diabo, tá bom? Arcano do Diabo, que vem falar sobre, de novo, um momento muito positivo dentro da questão financeira, mas eu acredito que vocês não estão sabendo aproveitar, vocês não estão sabendo ver. Por quê? Porque tá de noite, porque as coisas estão escuras, porque tá faltando percepção das coisas ao seu redor. E eu acredito que tem muita gente aqui que poderia usar mais a sua intuição, tá? Porque eu tô vendo aqui o Arcano da Lua, que fala sobre intuição, sobre as nossas percepções extrasensoriais, e a gente tem o arcano do diabo, que também pode representar um poder oculto, pode representar também uma presença espiritual aí de uma energia mais telúrica, pode representar um Exu, por exemplo, e coisas que vocês não estão percebendo, sabe? Pode ser que vocês estejam angustiados com a forma com que algumas coisas estão acontecendo na vida de vocês e vocês não estão conseguindo encontrar a resposta. Pode estar num momento de muita confusão, num momento que não sabe para onde ir e por não saber para onde se deslocar, tá com medo, tá com receio, tá preso a alguma coisa, vocês podem estar apegados a alguma coisa, com medo de alguma falta, de alguma coisa nesse sentido. Tem pessoas aqui que podem estar gastando também com coisas das quais vocês sejam dependentes, tá bom? Arcano do Diabo pode falar sobre vício, ainda mais perto do Arcano da Lua. A gente tem o Arcano do Louco também. Só saiu o Arcano Maior aqui. Eu acredito que vocês do grupo 1 têm uma questão bem importante, bem forte com a questão da prosperidade, com a questão do dinheiro. Pode ser um dos temas mais importantes na vida de vocês nesse momento, né? E eu vejo que através do Arcano do Louco, vocês podem estar usando o dinheiro de uma forma um pouco escapista. Pode ser que vocês estejam usando o dinheiro para fugir de alguma situação que está incomodando vocês. E eu tô vendo que isso aqui pode falar sobre irresponsabilidade, tá? Pessoas que estão sendo, de certa forma, irresponsáveis com a questão do dinheiro, porque estão reféns da vontade, do desejo de alguma coisa. O desejo, ele pode ser
uma energia muito poderosa pra gente, né? Ele pode mover a gente para aquilo que é importante para nossa alma, para o nosso espírito, mas da mesma forma ele pode aprisionar a gente também. E eu acredito que algumas pessoas aqui podem estar passando por questões assim, tá bom? Que as suas emoções estão te deixando incomodado ou incomodada com coisas que têm acontecido na sua vida. E eu acredito que para não olhar muitas vezes algumas situações que estão acontecendo ao seu redor, pode ser que você esteja gastando dinheiro de uma forma um pouco irresponsável. Eu acredito que existe uma certa dispersão aqui, existe uma relutância em encarar questões que às vezes podem ter a ver com o seu passado, podem ser questões de ordem mais inconsciente que precisam serem encaradas e que vocês podem estar escapando disso. E por não realizar esse processo, eu acredito que vocês perdem uma oportunidade muito valiosa, principalmente no Arcano da Lua, que a gente tem, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês esse gato, não sei se vocês vão conseguir observar, esse gato que olha pro lago e ele vê uma pantera negra. Do que tá falando isso daqui? Tá falando sobre o momento que a gente precisa olhar pro espelho da nossa alma, que a gente precisa se reconhecer e entender o nosso poder. Porque se eu não entendo aquilo de valoroso que eu tenho dentro de mim, como o universo vai me responder com prosperidade, com caminhos abertos? Então eu tô vendo aqui pessoas que estão negando questões emocionais que precisam serem encaradas. E que às vezes na fuga por não encarar isso, na busca de uma falsa liberdade, vocês se tornam presos a correntes invisíveis no arcano do diabo, tá bom? E eu vejo que isso impede o crescimento e a evolução espiritual de vocês. Eu vejo que isso está afetando os caminhos de vocês. Então vamos ver, diante dessa situação, qual é o conselho de Exu? Do que você precisa oferecer para Exu dentro disso daqui? Para que vocês possam ter mais prosperidade, para que vocês sejam a própria prosperidade, para que vocês sejam os caminhos abertos em pessoa. Eu tô vendo aqui que tem uma questão muito forte de autoconhecimento, tá? De encarar as próprias dores, de encarar aquilo que incomoda, de encarar os medos, as inseguranças, para muitas vezes se libertar de algumas coisas que podem aprisionar vocês e que muitas vezes no ato de simplesmente deixar para trás, vocês acabam se tornando refém disso, tá bom? Qual é a mensagem de Exu? Arcano do Louco. É entender a real liberdade, é entender o desapego. Eu tô vendo que vocês estão buscando uma liberdade dentro de situações que, enquanto não é uma liberdade que você olha para dentro e você compreende o que precisa ser compreendido para aí sim você desapegar, virar as costas para uma dor, para algo que pode te trazer autoconhecimento, é se fazer refém das correntes do destino. Porque se eu nego um aprendizado agora, eu posso ter certeza, se aquilo é importante para o meu espírito, se aquilo é importante para minha alma, eu vou manifestar outras situações que possam me fazer viver aquilo novamente, tá bom? Então, o que Exu diz para vocês? Que tá faltando você entregar para a vida, para o universo, para que você realmente esteja mais próspero, mais próspera, para que você seja os seus caminhos abertos, o arcano do louco. O arcano do louco, ele é aquele arcano que ele sai de uma caverna, né? Para mim ele reflete muito o mito de Platão, né? Daquela pessoa que é revolucionária, daquela pessoa que se permite ao novo, daquela pessoa que desapega de tudo aquilo que ela já viveu. E eu tô vendo que existem pessoas aqui muito apegadas, então é preciso refletir. Se você realmente está sendo livre nos seus atos, na forma até como você lida com o seu valor pessoal, que você lida com o seu dinheiro, ou se você não está novamente refém de algum desejo que te aprisiona a uma falsa liberdade, porque pode ser que você esteja com dificuldade de realmente encarar as suas emoções, olhar para isso, entender o que aconteceu e aí sim desapegar. Não é virar as costas e ignorar aquilo que te incomoda ou aquilo que te aconteceu. É você encarar, você olhar para essa situação, para você compreender, para você se entender nesse processo, porque tudo aquilo que acontece na nossa vida existe um propósito de muitas vezes experimentar, nem sempre é sobre evoluir, nem sempre é sobre se curar. Porque se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós já somos perfeitos da forma que somos.
Mas mesmo assim existe uma necessidade de experimentar para se autocompreender. E se muitas vezes a gente nega a oportunidade de autocompreensão dentro de uma experiência que a gente manifestou para poder se conhecer através daquilo, a gente fica preso àquilo, porque aquilo vai retornar. E muitas vezes de uma forma que posteriormente a gente não vai ter a mesma liberdade e facilidade de se desvincular daquela situação. Então o mais importante é que quando a vida te apresente alguma situação que te incomoda, alguma situação que você se sinta preso, preste atenção. Se você está se permitindo sentir o que é necessário, olhar para dentro e entender por que que eu decido viver isso, por que que eu me permito, às vezes, um relacionamento, por que que eu me permito viver um relacionamento que me incomoda, por que que eu manifestei essa pessoa na minha realidade. Isso daqui reflete o que dentro de mim? Será que reflete uma falta de autoestima? Será que esse relacionamento não está refletindo, ou então que eu realmente estou me amando porque eu estou como uma pessoa que consegue me observar de uma forma que me é saudável? Então eu vejo a importância de contemplar o agora, de contemplar o presente, aquilo que você sente, consagrar os seus sentimentos, consagrar o seu interior, consagrar os seus mistérios, aquilo que você ainda não tem discernimento dentro de você, mas que você seja capaz de acolher, que você seja capaz de ter essa oportunidade, se permitir experienciar, observar e compreender através do aprendizado aquilo que você se propôs a entender naquela situação, naquilo que te incomodou, naquilo que te doeu, naquilo que te trouxe medo, a insegurança. E que por muitas vezes você pode ter agido num comportamento de escapismo, ter negado a olhar para aquela situação. Então eu vejo que não é sobre ser escapista. É preciso ter cuidado com as falsas liberdades, para você poder olhar para aquilo que te incomoda, compreender e libertar, desapegar. Às vezes até perdoar uma questão, que eu vejo que aqui tem questões que podem ter a ver com mágoa. Tem questões aqui de pessoas que podem ter se magoado muito na infância. Aqui tem questões com criança interior. Tem pessoas aqui que precisam olhar para sua criança interior. Não estão sabendo lidar com aqueles seus desejos, que muitas vezes podem ser um pouco mais infantis, só que também precisam de vazão. Porque a gente precisa que a nossa criança interior, que representa a nossa semente, venha a ser plantada, para que algum dia, no amadurecimento dessas sementes que brotam da nossa alma, a gente possa colher os frutos daquilo que é realmente próspero. E há muitas vezes não próspero numa questão financeira, muitas vezes próspero numa situação, num sentimento de completude emocional, de autocompreensão e de satisfação por ser quem realmente somos. Mas só podemos ser quem realmente somos quando compreendemos muitas vezes a nossa criança interior, as nossas raízes, aquilo que está no oculto, aquilo que está na noite do nosso ser. E que muitas vezes nos aprisiona, porque quando a gente tenta fugir daquilo que é importante para que nós tenhamos autoconhecimento, para que nós possamos olhar no espelho da nossa alma e nos reconhecermos, nós nos tornamos reféns. Reféns de desejos inconscientes que vão continuar se manifestando na nossa vida, até que a gente se permita olhar para aquilo e realmente poder evoluir, realmente poder se libertar, realmente compreendendo a nossa criança interior, poder dar voz, dar vazão, dar liberdade, para que tudo venha a se expressar do nosso interior, que precisa desse espaço, que precisa dessa oportunidade. Aqui a gente tem um pajem de ouros e a gente tem um 4 de paus. Aqui para mim tá falando muito sobre ter a oportunidade de festejar, ter a oportunidade de viver, expressar também aquilo que te dói. Tô vendo aqui algumas pessoas que podem ter calado a sua criança interior, ter guardado para si algumas dores, algumas situações que te incomodaram, porque acredita que isso talvez é ser mais maduro, e eu tô vendo que vocês podem estar se enganando e calando, guardando a criança interior de vocês num quarto do seu inconsciente. Você guarda também a semente que você já foi, que um dia se manifestou para ser a consciência e o adulto ou adolescente e que você é hoje. Então eu tô vendo a importância de contemplar a criança interior, a importância de se expressar,
de olhar para aquilo que te incomoda, entender, e aí realmente poder se libertar disso, se permitindo e dando oportunidade para festejar. Falando de uma forma mais prática, eu tô vendo pessoas que precisam festejar mais o agora, o presente. Eu tô vendo pessoas que precisam dançar mais, precisam trazer a sua arte para fora, precisam trazer o seu espírito de liberdade. Muitas vezes precisam viajar. Tem gente aqui que gosta de viajar e precisa viajar, às vezes para um lugar novo, às vezes para uma praia, às vezes para algum lugar que te traga lazer. Eu tô vendo pessoas aqui que precisam se permitir ter a oportunidade de lazer, porque muitas vezes na fuga por não olhar para aquilo que te incomoda, você gasta muito tempo preocupado em olhar para o outro lado e você perde a oportunidade de admirar tudo que acontece ao seu redor. Você perde a oportunidade de viver o presente porque você foge do seu passado, porque você foge daquilo que te incomoda no seu interior. E se você foge de alguma coisa que te incomoda no seu interior, você pode ter certeza que plenitude você não encontra. Porque muitas coisas que a gente ama, às vezes até as pessoas, aquilo que é mais valioso pra gente, a gente só valoriza porque a gente está buscando se compreender. Tudo aquilo que a gente ama é para reconhecer um valor interno. Então é muito mais sobre o que eu sinto quando eu estou em contato com uma pessoa que eu amo, com uma situação, com uma música, com algo. É muito mais sobre o que eu sinto para me compreender nesse processo do que realmente o que a pessoa é. Porque no final das contas, tudo aquilo que a gente acha que conhece do outro, do mundo, são as nossas percepções, são as nossas projeções. No fundo, a gente enxerga o mundo baseado em quem a gente é. Então, tudo aquilo que a gente ama, no final das contas, é para se compreender. Tudo aquilo que a gente valoriza é para se sentir, é para entender esse valor que tem dentro de mim, que eu preciso de uma projeção externa num primeiro momento para poder entender que isso ressoa comigo quando me toca, quando me faz me sentir bem. Então, não negue aquilo que te incomoda dentro de você, para que seja agradável adentrar o seu interior e se compreender nesse processo. E aí sim, poder festejar o seu presente, poder festejar a sua criança interior, se permitir se expressar, ser mais autêntico com quem você é, com as suas emoções, tá bom? É isso que falta você entregar para Exu como um todo, para que você seja a sua prosperidade em todos os sentidos e não só no material, tá bom? Então essa é a minha mensagem para o grupo 1. E agora eu vou para o grupo 2. Vamos olhar o que a espiritualidade tem a dizer para vocês, grupo 2 é a pirâmide azul, sobre o que precisa ser entregue para Exu, para que vocês realmente tenham prosperidade, para que vocês sejam os próprios caminhos abertos. Laro Exu, Exu Amojubá, Mojubatá. Koba Laro Exu. Vamos dar uma olhada, grupo 2. O que precisa... Vamos olhar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Tem pessoas aqui que estão passando por uma situação dolorosa, tá bom? Eu tô vendo aqui um grupo bem conflituoso dentro daquilo que tá vivendo. 10 de espadas pode estar falando sobre alguma finalização, alguma traição, às vezes, algo que te doeu muito, um ponto final que acontece na sua vida. E eu tô vendo muito conflito, eu tô vendo pessoas que estão conflitando com outras pessoas ao seu redor, pessoas que estão muito desgastadas. A gente tem um 10 de espadas, a gente tem um 10 de paus e a gente tem um 5 de espadas. Então eu tô vendo aqui situações que vocês precisam avaliar, por quê? Nem toda guerra é necessária. E eu tô vendo pessoas aqui que estão se desgastando com muitas vezes uma situação que já teve data de validade, uma situação que já era para ter acabado. E eu tô vendo pessoas aqui que podem estar insistindo e se desgastando e se esforçando por uma situação que muitas vezes exige vocês compreenderem que existem batalhas, existem guerras que estão perdidas desde o início, simplesmente por aquilo que motivou. Então dá uma avaliada naquilo que você tem lutado na sua vida.
nos conflitos que você tem alimentado, às vezes até conflitos internos. Até que ponto isso tem uma validade? Até que ponto determinadas vitórias são realmente importantes na sua vida para que você venha a se sentir completo e pleno? Eu tô vendo pessoas aqui que precisam abrir mão de de um excesso de esforço. Eu tô vendo gente aqui que pode ter questão com exagero, com questões que vocês levam ao limite na vida de vocês. Por que a necessidade de levar uma situação ao limite, de levar ao extremo? Por que você acredita que você precisa de muito de alguma coisa para você se sentir bem? Quando a gente precisa de muito de algo, provavelmente a gente está tentando mascarar alguma escassez. E essa escassez, ela também é puramente ilusória. Porque se nós somos o todo, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, que é onipresente, onipotente. Eu esqueci a outra palavra, mas tudo bem, eu vou seguir. Deus é o todo, Deus é o universo. E você também é. Então é uma ilusão. Existe a necessidade de se libertar desses comportamentos de escassez. O comportamento do excesso, daquilo que a gente precisa muito, daquilo que é obsessivo, daquilo que faz com que a gente chegue ao limite. Esse é um comportamento que revela uma percepção de escassez interna, que é ilusão. Então, preste atenção naquilo que você se desgasta demais, naquilo que você se esforça muito, ou então naquilo que você sente demais e pode estar sendo cansativo para você. Tô vendo pessoas aqui que estão cansadas de batalhar por alguma coisa, de se esforçar por algo, de continuar o tempo inteiro ali relutante e se desgastando, quando você poderia ser mais leve. Quando você poderia ser mais leve em simplesmente olhar para si e entender que nada te falta. E compreender e aceitar o fato, olhar para si e afirmar e dizer em voz alta. E compreender. Todas as vezes que você buscar algo, que você acredita que você precisa muito daquilo, ou que você precisa se esforçar muito, que você entenda que não existe essa necessidade. Tô vendo pessoas aqui que podem estar se esforçando muito por questões profissionais. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que é: nem sempre, e pra mim não existe isso. Esforço não é sinônimo de resultado. Esforço excessivo, é claro que eu preciso ir atrás dos meus objetivos. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso fazer. Mas até o excesso de trabalho não representa que você vai ser uma pessoa realmente próspera. Muitas vezes você pode estar num excesso de trabalho, num excesso, numa ambição, em algo que você está se desgastando no seu limite para alcançar. E eu vou te falar uma coisa. Se você realmente não se sentir merecedor, você não vai alcançar. Porque o universo, ele responde muitas vezes ao que a gente sente. E é por isso que muitas pessoas, quando não conseguem se amar, atraem relacionamentos com pessoas que não vão serem recíprocas. E aí, muitas vezes, essas pessoas que se atraíram por esse relacionamento amam de forma excessiva. Por quê? Porque tem aquele sentimento de escassez, aquela crença interiorizada, quase que inconsciente, de que não são capazes de serem amadas se não entregarem muito. Esse é um exemplo do que eu tô falando pra vocês. Quantas pessoas vocês já viram por aí que fazendo pouco alcançam muito? Pessoas que não fazem quase nada. E a prosperidade, os caminhos estão abertos o tempo inteiro. O que está acontecendo com essa pessoa que não acontece com quem levanta cedo, se desgasta o dia inteiro? Vamos lá, pessoal. Retornando de onde eu parei, eu tava falando sobre excesso, né?
pessoas que se esforçam excessivamente para conseguir as coisas. E eu acredito que isso daqui tá até numa dificuldade de confiar que vocês são capazes de alcançar sem ter que se esforçar tanto. Isso daqui para mim é uma crença de é uma crença limitante de que se vocês não se esforçarem muito, as coisas não vão vir com facilidade para vocês. E um mantra que eu vou dizer para vocês que mudou minha vida, eu vou deixar aqui, até para vocês comentarem. Deixem nos comentários aqui pra gente ativar todo mundo junto. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque tudo que eu quero me quer muito mais. Deixe nos comentários aqui pra gente poder ativar esse mantra junto. E esse é um mantra que fala exatamente sobre isso, que aquilo que eu desejo deve vir a mim com facilidade, sem que eu tenha que me desgastar excessivamente por aquilo. Porque se eu tô tendo que me esforçar muito, é porque eu não confio que eu sou merecedor de alcançar aquilo com menos esforço, de não ter que me desgastar tanto para poder alcançar aquilo que é do meu desejo. Às vezes um relacionamento, um sucesso profissional, alguma coisa importante para mim. Por que que eu tenho que me esforçar tanto? Sendo que a gente tem provas aí no nosso mundo de pessoas que não fazem isso, simplesmente porque acreditam que são merecedoras e isso basta, isso é o suficiente, tá bom? E aí, isso daqui por quê? Então, dentro desse contexto, o que Exu espera que você faça para que essa situação possa mudar? Para que as coisas possam serem diferentes para você? Arcano da Justiça. Isso daqui tá chamando sua atenção para as suas ações, tá? Tem gente aqui que pode estar sendo injusto de alguma forma. Eu vou falar para vocês que o Arcano da Justiça, ele é um chamado da espiritualidade. Ele é um chamado, ele é um alerta. Tenha cautela. Preste atenção nos seus deveres, nas suas obrigações. Ou muitas vezes, até para você que está no excesso de se sentindo que tem muita coisa para fazer, Arcano da Justiça ele vem falar sobre trazer equilíbrio, tá? Então, exatamente o Arcano da... Ó, vocês veem como são as coisas. A gente estava falando sobre excesso. Sobre pessoas que se desgastam excessivamente. O arcano que sai, o que Exu pede para você é o equilíbrio. É esse discernimento de entender e de podar, porque o arcano da justiça ele carrega uma espada, né? Ele carrega uma espada e ele possui dois pratos da balança que são vazios. Então, qualquer peso que não traga equilíbrio, que gere desigualdade, a carta da justiça ela tá pronta para cortar aquilo fora. E de uma forma racional. Então faça isso dentro das situações da sua vida que estão sendo excessivas. Haja de forma racional para você poder podar isso. Veja o que você precisa fazer, quais são as adaptações, quais são os ajustes necessários para que você deixe de viver determinados conflitos. Tem gente aqui que pode estar passando por questão com ansiedade até. Eu tô sentindo aqui questão de ansiedade, 10 de paus, 5 de paus, conflito energético. Por que tanto conflito? E eu acredito que isso daqui tem necessidade de controle. Tem pessoas aqui que têm necessidade de controle. Não tem a facilidade de permitir que a vida flua como a vida deve fluir. Porque tem medo que se a vida fluir da forma com que o destino queira, da forma com que as coisas sejam para fluir, talvez não seja melhor para você. Por quê? Porque você, talvez, inconscientemente, esteja acreditando que você merece menos. Então, foca nesse mantra que eu disse para vocês. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, porque tudo que eu quero me quer muito mais. Diga isso diariamente. Traz isso para sua realidade, para que vocês possam ter energia para lutar pelo que é certo, por que é justo. Eu tô vendo gente aqui que tá se desgastando demais. Tô vendo gente aqui que pode estar envolvido em muitos conflitos na vida de vocês. Gente que pode estar o tempo inteiro, sabe? Porque tá querendo controlar, tá numa necessidade de controlar as coisas, porque não confia que o fluxo da vida pode ser maravilhoso e incrível para você. Ele pode ser infinitamente próspero. Isso só depende, no final das contas, não é do que você faz. É do que você acredita.
É de como você se sente em relação à vida, em relação ao seu merecimento, em relação ao seu valor pessoal. Então, poda o que for necessário, faça os ajustes que forem necessários para você lutar por o que é importante, quando for importante, da forma e na intensidade que é importante. Nada mais, nada além do que é realmente justo e essencial. Aí sim, você vai ver que você vai ter as suas concretizações. E cuidado com o apego também. A minha aqui tá falando sobre necessidade de controle. Deixe de batalhar para poder manter as coisas sob o seu olhar, sob o seu controle. Se permita que a vida traga de forma fluida aquilo que é importante para você. Converse com o universo. Dê para o universo a responsabilidade de se encarregar por trazer tudo aquilo que é necessidade para você. Porque se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, do todo, que cocriou tudo através do verbo, desde que nós tenhamos essa consciência, essa crença de que isso é possível, através do sentir e do verbo, nós somos capazes, através de um mantra, de mudar a nossa realidade. Mas para vocês eu vejo que principalmente através de avaliar quais são as lutas que são necessárias. As lutas que são justas, de serem travadas. Para que vocês possam realmente ter a firmeza e a estabilidade. Eu tô vendo pessoas aqui que tem muita questão com insegurança, viu? E podem estar se envolvendo em muitos conflitos na sua vida pessoal por causa disso. E eu tô vendo que isso impede, como você tem dificuldade de lidar com o fluxo natural das coisas de alguma forma, isso também acarreta na sua energia de prosperidade, que não tem facilidade de fluir da forma que seja mais próspera, mais saudável, mais abundante para você. Então se liberta dessa necessidade, dos excessos, para suprir uma falsa carência, uma falsa escassez, que às vezes até inconscientemente pode estar dentro de você. Se liberte disso, para que você possa ter espaço no seu interior, para que o fluxo de abundância do universo venha a preencher todas as suas necessidades de forma plena. Tá bom? Então é isso que eu acredito que você entregar para Exu, nos seus comportamentos e nos seus sentimentos, tem o potencial de te fazer uma pessoa muito mais próspera e abundante. Com prosperidade para todos os sentidos e não só no sentido material, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a confiança de vocês no meu trabalho. Você que gostou desse conteúdo, vou pedir para você deixar seu like, para você deixar um comentário, seguir o canal, ativar o sininho de notificações que está por algum lugar que eu ainda não decorei, que eu tô há pouco tempo de volta aqui no YouTube, para receber notificações de quando tiverem novos vídeos meus por aqui, tá bom? Então é isso. Agradeço vocês e até o próximo.